Nosso floral de hoje é Willow. Hoje eu vou falar sobre o floral Willow. Willow, vocês vão conhecer muita gente que é assim, tá? Aliás, vou dizer assim, que talvez a maioria das pessoas que eu conheça tem esse problema do Willow, tá? Que seria o Willow? Willow são aquelas pessoas que reagem sempre com negativismo, com pessimismo, com ressentimentos, com mágoas. Então elas estão sempre se arrastando. O sofrimento delas é sempre o pior de todos. Se a gente vai contar alguma coisa, elas sempre têm uma coisa muito pior para nos contar. Então assim, ó, elas andam numa frequência do negativismo. E aí reclamam que tudo acontece com elas. Mas por que será que tudo acontece com elas? Porque elas estão naquela frequência onde todo negativo está ali naquela frequência também, né? Então, assim, elas costumam culpar muito as pessoas, culpar muito o mundo de tudo, né? As únicas que não têm responsabilidade são elas, pelo problema, né? Elas se isentam da responsabilidade e o resto do mundo todo é responsável pelo que está acontecendo com elas. Eu aconselho vocês a estudarem um pouquinho sobre a lei da atração, tá? Para vocês entenderem o porquê que a gente de vez em quando começa a sofrer alguns acidentes, a gente só encontra pessoas que não tratam a gente muito bem na rua, e aí a gente coloca a culpa nas outras pessoas, a culpa nos outros motoristas, porque acontecem as coisas pra gente e a gente não se responsabiliza pelo que está acontecendo. Isso é um comportamento típico Willow, tá? Que mais eu posso falar aqui? Assim, nós somos, na verdade, 100% responsáveis pelo que acontece para nós no nosso dia a dia. Isso as pessoas têm muita dificuldade de entender. Qualquer coisa, o mínimo tropeção, a mínima estupidez que alguém faz pra gente, que a gente acha que a pessoa é grosseira, mal educada, tudo isso é responsabilidade nossa, porque nada mais é do que aquela projeção, né, que se chama na psicologia, projeção. Então assim, a gente entra na frequência que a pessoa tá também. Então existe essa troca dentro da mesma frequência, né? Nunca vai acontecer uma coisa para vocês se vocês não abrirem essa porta, se vocês não deixarem a fresta aberta, se vocês não entrarem nessa frequência, as coisas não vão acontecer, né? Então, se acontece, é porque a gente é responsável por estar numa frequência que não é aquela que tá só as coisas boas, né? Isso eu tô falando para vocês porque como a gente dá um curso para pessoas que de repente nunca ouviram falar em frequência, eu tenho que falar com uma linguagem bem corriqueira, uma linguagem bem básica, tá? Mas as pessoas que quiserem se aprofundar, aí tem que buscar sobre a lei da atração, sobre frequência, sobre o que significa estar na mesma frequência, ou mais adiante, quando eu começar a dar o curso de florais avançado, é só se inscrever no curso, que aí vai entrar toda essa outra parte da matéria, que é uma parte bem mais profunda, tá? Assim, o que é muito bom dar junto? O Star e o Willow, tá? É uma combinação maravilhosa, porque a pessoa dá o Star vai trazer uma leveza para essas pessoas, o Willow, porque essas pessoas, o Willow, elas são aquelas que arrastam corrente o dia inteiro.
são negativos, eles são muito vampiros energéticos, porque eles não conseguem produzir a própria energia de tão negativos que eles estão. A gente precisa conseguir virar essa chave do negativo para o positivo, virar esses polos, porque a pessoa começa a entrar numa assim, de baixa, e acaba virando vampiro de outras pessoas, né? Porque encostam numa pessoa e começam com lamentos, e doença da família, e doença dos filhos, e porque o casamento não vai bem, e porque nada vai bem, e aí tu fica naquela coisa, quando a pessoa vai embora, a gente parece que tá sugado da energia, né? Muitas vezes essas pessoas vêm de famílias com pais muito lamentosos, né? Pais que já se arrastam. Então a pessoa pega aquele padrão, ela só fica reproduzindo esse mesmo padrão da família, né? O padrão familiar. E a gente costuma chamar essas pessoas de pessoas pesadas. Nossa, o fulaninho é pesado mesmo, né? Então elas colocam a culpa de tudo nos ombros dos outros, a culpa de tudo no mundo, é porque a crise, é porque o presidente, é porque o deputado, é porque a televisão, é porque as novelas, tudo tem culpa, né? Elas são as santas da vez. E elas puxam, inclusive, energia das plantas, dos animais. Sabe aquelas pessoas que visitam a gente e as plantas acabam murchando lá num canto? Pessoas Willow, tá? Só para vocês entenderem. A maior característica do Willow é o negativismo, tá? Ele costuma dizer muito que ele é muito azarado. Nossa, eu só dou azar aonde eu vou. Ou então assim, aquele ditado que costuma muito falar. Como é que é? Ah, a alegria de pobre dura pouco, sabe? Quando a gente dá esse floral para essas pessoas, é muito claro o que aparece. Porque assim, elas passam de pessoas que se lamentam o tempo todo a pessoas que dão bom dia, bom dia corpo, muito obrigada, sou agradecida a tudo, sou grata por tudo, namastê, sabe? As pessoas assim, simplesmente elas dão um clique, viram a chave e sai desse polo negativo para um polo positivo. É bem interessante de observar esse tipo de comportamento. Olhar de tristeza, se sentem sempre injustiçados, têm voz de coitadinhos, voz de manhosos. Podem afetar inclusive o chakra da garganta, porque como eles estão sempre nesse lamento, eles podem ter afetado esse chakra, tá? E de tanto reclamar também, né? Porque são pessoas que, assim, ó, tem por hábito a reclamação. Tem por hábito a reclamação. Tudo, porque o fulano não sei o quê, porque não sei quem não sei o quê. Nada é com elas, tá? Até o cabelo dessas pessoas pode ficar opaco. Olha como o Willow ele é sério, sabe? Ele é muito rico, assim, é um floral muito rico de se trabalhar. Porque tem assim, ó, muita gente com essas características. Claro, às vezes as pessoas não têm todas essas características, né? Não se esqueçam que a gente não precisa enquadrar as pessoas em todas essas características. Mas tendo uma ou duas já é o suficiente para começar a dar esse floral, para levantar essas pessoas, né? E podem também perder muito cabelo. De tanto ficar aqui naquela, só na cabeça, só pensando, só reclamando, só matutando coisas na cabeça. Elas podem ter também o sono afetado. De dia elas controlam e de noite aquilo aparece, né? Aqueles sonhos assim, até sonhos de muita briga,
de muita briga com os outros, de se incomodar muito dentro do sonho e acordar assim, ó, se arrastando, porque aí o sonho, ao invés de a gente acordar e aquele sonho se desprender, eles acordam e ficam carregando ainda aquele sonho por um tempo. É muito interessante essas pessoas. Esse floral Willow, ele é um floral que ele pode ser associado com muitos outros florais, tá? Eu peguei uns exemplos assim do tipo associar junto com o Holly para ter melhor aceitação das coisas, porque o Willow ele se lamenta tudo por não aceitar, por um lado, né? E tem também a questão do Holly, que a raiva ela é um pouco mais superficial. Então, se a pessoa não explode, aquela raiva tá guardadinha ali, só que ela acaba falando com aquela vozinha muito suave, muito magoada, mas por trás ela tá morrendo de raiva, né? O Pine também é bom associar o Willow, porque quando a pessoa começa com aquela coisa do merecimento, eu não mereço ser feliz, eu não mereço isso ou aquilo, eu não sei por que aconteceu isso pra mim, eu nem sou merecedora disso. Então associar o Pine, que é aquele da culpa, né? O Aspen com o Willow é ótimo para aquelas pessoas que estão com esses sonhos pesados, esses medos de madrugada, né? É legal associar o Aspen. Podem também descarregar nos pulmões, rins e bexiga, tá? Essas pessoas também costumam descarregar pulmão, rim e bexiga. Outro floral muito bom de associar ao Willow é o Centauri, porque tem muita gente que fica se lamentando, reclamando de mulher, reclamando de marido, e são submissos, não tomam uma atitude, não saem daquele buraco, né? E o Centauri é aquele do não dizer não, né? Não sabem dizer não. Então, associar o Centauri ao Willow é excelente, excelente combinação. E assim, o que acontece? O Centauri, ele tem aquela questão do não dizer não, ele vai guardando, e ele vai guardando, e ele vai guardando. E isso vai virando num tremendo de um ressentimento. Então, às vezes são pessoas assim que não esbravejam e se submetem a outras pessoas pisarem em cima. E ficam reclamando que aquelas pessoas estão pisando em cima, mas também não tomam atitude. Então, por isso o Centauri e o Willow o Centauri e o Willow são muito importantes juntos. O que a gente indica para essas pessoas? Buscar mais prazer na vida, tratar a sua criança interior, tá? E parar de olhar para fora, olhar mais para dentro, olhar para os erros delas também. E nem são erros. Na verdade, eu nem gosto de falar a palavra erros, são experiências, né? Porque a gente aprende com essas experiências e graças a Deus elas acontecem justamente para a gente aprender. Acompanhar o tratamento de perto dessas pessoas, porque vocês vão ver essas pessoas trazendo para fora muita coisa para ser tratada. Elas podem trazer as raivas que estão lá dentro, elas podem trazer os medos que estão lá dentro, porque o ressentimento ele vem depois da raiva e a raiva vem depois do medo. Então, o sentimento de raiva é aquele que a gente ataca para se defender de um medo que a gente tem. E o ressentimento, quando a raiva a gente não quer colocar para fora em função de não querer que as pessoas achem a gente mal educado, achem que a gente não tem respeito, então a gente vai segurando a raiva até que ela vai virando num ressentimento. E aí a gente fica naquele lamento, mas por trás disso tudo existe essa raiva. Então isso que vocês têm que ir observando. A partir do momento que a pessoa começa a fazer tratamento, é como a cebola. A gente vai descascando, né, camadinha por camadinha, e tem que ter
esse acompanhamento, para ir conversando e explicando isso tudo que está acontecendo, né? Então, em princípio, é isso aí. O Willow, vocês vão gostar bastante de trabalhar com Willow. E acho, assim, que é um dos florais que eu vou, se eu for pensar em termos de percentual, é um dos mais usados. Porque quantas pessoas, analisem quantas pessoas vocês veem que reclamam o tempo inteiro de tudo. É porque chove, é porque não chove, é porque tá verão, é porque tá inverno, é porque o cabelo tá feio, é porque não deu pra passar maquiagem, é porque eu tô muito chorosa, é porque eu tô muito, sei lá, qualquer coisa. Assim, elas reclamam de tudo, né? Então, tem muita gente assim, muita gente assim. Vocês vão ter que trabalhar bastante com Willow, e inclusive com vocês mesmos, para limparem esses sentimentos de negativismo, de pessimismo, de mágoa. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não tenho raiva dele, eu só fiquei meio magoada. Ora, magoada. Magoada porque não pulou na garganta dele para resolver aquele problema, né? Quando eu falo pular na garganta, né, pessoal, vocês sabem que é a maneira de dizer, não falou o que queria ter falado, né? Então a gente fica guardando e guardando e guardando aquilo, vem vindo tudo pra cá, assim, e esse chakra da garganta vai ficando bem debilitado. E aí a gente transforma tudo aquilo num lamento. E isso tem que ser limpo, né? O quanto antes, para não guardar e acabar fazendo uma doença bem mais grave, né? Sobre o Willow é isso, espero que eu tenha esclarecido. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o nosso joinha. Se vocês acham que algumas pessoas, às vezes vocês não conseguem explicar bem para a pessoa o que vocês querem, né? Ou vocês estão sem jeito de dizer para a pessoa que a pessoa tá precisando ouvir, né? Compartilhem o vídeo, compartilhem e digam, ó, vê se faz sentido para ti, né? E mandem o vídeo, tá? Então, até o próximo floral.